A profissão de corretor de imóveis surgiu no começo do século XX com a necessidade de existir um intermediador no processo de compra e venda de imóveis, num mercado imobiliário que se tornava cada vez mais forte. Aqui no Brasil, os primeiros profissionais surgiram durante a Era Vargas. Os corretores lutaram durante muitos anos para que a sua profissão fosse regularizada aqui no Brasil, o que ocorreu a partir de 1951, com uma proposta de lei enviada ao Congresso que pedia a regulamentação da profissão. Mas isso aconteceu apenas em 1962. Por isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV sobre esta profissão tão importante que é a profissão de corretor de imóveis. E tenho aqui dois representantes desta área. Andrei Menegoto, que é corretor e consultor imobiliário, tem 24 anos já de experiência no mercado. E João Vitor Jornada, que é corretor de imóveis e também proprietário de uma imobiliária. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado, bom dia. Eu fiz questão de citar que vocês, o Andrei é consultor, o João Vitor é proprietário, mas vocês começaram como corretores e sempre serão corretores, né? Exatamente. Na realidade, eu acho que a profissão de corretor de imóveis, ela começa e dificilmente ela tem um término. Mesmo à frente de alguns profissionais agora do mercado, a gente continua atuando como corretor, continua atendendo os nossos clientes, mas agora num nível mais gerencial, com um pouquinho mais de treinamento. Quanto tempo tu já tem de experiência, João? São em torno de 8 anos. E tem 3 imobiliárias, é isso? Três filiais. São 3 franquias, 3 franquias da Auxiliadora Predial. Andrei começou como corretor e foi seguindo para uma área de formação, né? Isso. A gente na área de vendas, né, como eu digo, quando está no sangue, né, vender, a gente acaba inoculando essa parte de vendas. E com o tempo eu fui adquirindo assim essa questão da própria experiência. Então eu também atuo como na parte de consultoria, dei um foco bastante na parte de consultoria. Eu acredito que o mercado passou por uma transformação, tanto tem que prestar uma consultoria do modo bem geral assim para o cliente, e também na parte de ensino e capacitação, né? O mercado mudou bastante, muitos profissionais vieram para o mercado, então eu tenho também uma plataforma, né, que desenvolve desenvolvimento de pessoas, né, específica do mercado imobiliário. Pois é, tu já tem 24 anos de experiência nessa área, anos. né? Mudou muito o mercado nesse período? Mudou bastante. Até a gente fala, né, que somos filhos da crise, porque sempre se falou em crise, né? O mercado mudou bastante de lá para cá, principalmente pela questão da tecnologia. Eu acredito que seja um divisor de águas, assim, a questão tecnológica, né? Quando ela chegou, ela acabou trazendo consigo bastante benefícios para o corretor, uma ferramenta extremamente útil, né? Mas também consigo trouxe algumas outras questões juntos, né? Por exemplo, eu costumo dizer que a internet ela aproxima muitas pessoas, mas também afasta um pouquinho. Então tem que ter um certo cuidado com essa ferramenta. Então acredito que a questão tecnológica, muitas questões também, por exemplo, de empresas que vieram para o mercado, né, que mudaram, que vieram para Porto Alegre. Então teve uma migração muito grande assim de empresas de São Paulo, até do exterior, né, vindo para Porto Alegre, o que mudou bastante, inclusive o mercado gaúcho, né? O mercado gaúcho passou por uma mudança muito grande nos últimos anos. Agora, tem muita gente mais antiga nesse setor que não consegue lidar bem com a tecnologia, mas é um caminho sem volta, né, João? Essa questão da tecnologia nesta área, né? Tem pesquisas importantes feitas no Brasil, como do Google, por exemplo, que mostram que as pessoas estão comprando e, mais do que isso, pesquisando direto, né, através da internet. Eu acho que essa é uma tendência em crescimento exponencial. A verdade é que, para o futuro, essa ferramenta seja utilizada cada vez mais, a parte digital. Então, na realidade, o corretor que é mais antigo e que tem um certo receio para esse uso da ferramenta, ele tem que se atualizar, ele tem que buscar, acho que até capacitação, que foi a palavra que ele usou bastante, treinamento, para que ele consiga aplicar essa ferramenta para o dia a dia dele. Isso é importante, a pessoa tem que estar atualizada. Vamos falar para o público de casa quais são as funções básicas de um corretor de imóveis? Dentre tantas coisas que o corretor faz, né, desempenha funções, a principal dele é justamente a gente comenta muito de realizar sonhos, né? Aquela parte da intermediação, onde tu concretiza, aproxima as partes, tanto o comprador quanto o vendedor, aquela habilidade de negociação, também alguma coisa de documentação. O corretor ele tem que ter esse conhecimento, essa habilidade de trabalhar com documentação, né, que é muito importante, parte jurídica, mas principalmente a parte da ligação ali, né, intermediação mesmo, entre o comprador e o vendedor, e também o mercado, né, trazer as melhores oportunidades dentro do perfil do cliente.
do comprador nesse caso, né? E por que é tão importante que ele tenha, que seja um profissional regularizado, que tenha toda essa formação, todas a capacitação necessária mesmo, né? Porque tem muita gente nesse mercado que ainda não tem essa capacitação e atua, né? É a verdade que eu acho que dá para a gente separar em dois grandes grupos de corretores de imóveis, que são os corretores focados em lançamento e os corretores focados no imóvel avulso, que a gente chama, que são os imóveis usados, os imóveis prontos para morar. Na realidade, com o boom que se teve do mercado imobiliário dos últimos anos, muita gente que não era do mercado acabou adentrando devido a essa exponencial procura de imóveis em lançamento. E isso acabou com que muitos desses corretores não tenham uma capacitação técnica para isso. Então se trouxe muita gente que trabalhava em outros mercados para atuar como corretor de imóveis. E essas pessoas, elas estão corretoras de imóveis, elas não são corretoras de imóveis. Então elas acabam querendo resolver um problema de curto prazo, que muitas vezes elas são atraídas pela promessa de remuneração. E isso deu um boom, né? Realmente, Exato, né? exato. Acho que uns 3 anos atrás, né? 2008, 2004 2009. anos. Nessa faixa de 4 anos para cá. Houve uma migração impressionante de profissionais de outras áreas. É que acontece, né, na questão da corretagem, do mercado imobiliário, o pessoal liga muito à questão financeira, né? Exato. E a gente sabe que isso é sazonal, né? O mercado ele tem seus momentos, como todos os mercados, mas o mercado imobiliário, ele, por exemplo, hoje ele está numa situação diferente do que era 5 anos atrás. E o pessoal faz muito esse link da questão financeira, porque tem a condição de realmente ter um negócio e tu conseguir ter um bom retorno financeiro. Só que não é sempre assim. Então, hoje até estava debatendo por causa da Semana do Corretor, né, de que vai haver uma diminuição nas empresas e no mercado de corretores. Vai ficar realmente aqueles que estão capacitados, que estão preparados, né, para suportar um momento um pouco mais difícil. Não digo que vai ser um momento de crise, mas não, aquele corretor que está mais preparado, principalmente através do conhecimento, né? Sim, vai funcionar como uma espécie de filtro natural. Vai assim. filtrar, com certeza, porque migrou muita gente. É uma seleção natural que vai acontecer, porque como eu estava falando agora, muita gente adentrou o mercado nessa promessa de remuneração rápida, eles estão buscando uma solução de curto prazo. E a tendência é que caso o mercado tenha uma leve retração ou uma leve acomodação de preço, que essa pessoa não consiga buscar a remuneração que lhe foi prometida. Então a tendência é que realmente haja uma seleção natural e que realmente fiquem os corretores que estão mais capacitados e que podem prestar um serviço de mais qualidade. Hoje aqui no Imóvel Class TV a gente está falando sobre a profissão de corretor de imóveis. Eu converso com 2 corretores, Andrei Menegoto, consultor de imóveis, João Vitor Jornada, proprietário de imobiliária. A gente vai seguir essa conversa com eles daqui a pouco e você vai ver também. Daqui a pouco, aqui no Imóvel Class TV, a gente mostra para você um restaurante elegante e luxuoso que trouxe conceitos internacionais para Porto Alegre.